Todos os fãs piraram no lançamento do último episódio da terceira temporada, porque descobrimos que a doguinha azul vai ser mãe quando crescer. Sabe o melhor? O programa revelou algumas informações bem importantes sobre o futuro bebê da Bluey. Faz cerca de um ano que o episódio surpresa foi lançado, e o nome dele foi muito bem escolhido, já que todo mundo ficou surpreso quando o bebê da Bluey apareceu no final. Desde então, todos ficam se perguntando se esse personagem é um menino ou uma menina, tanto que a gente do canal costuma chamá-lo de Roxy, em referência à sua cor, e também por ser um nome sem gênero. Bom, para nossa alegria, essa e outras informações foram trazidas à tona no Gotta Be Done, um podcast focado em Bluey, que já entrevistou Joe Broom, o criador da série. As coisas que ele revelou com certeza vão te chocar. Agora chega de mistério. O bebê da Bluey é uma garota. Muita gente acreditou que ela seria um menino por um motivo muito simples. O Bandit e a Chiri tiveram duas meninas, e as duas primas delas também são garotas. Então um bebê healer do gênero masculino traria uma diferença ao novo personagem. No entanto, parece que o Bandit e seu irmão Stripe têm uma predisposição a ter filhas, o que é irônico, já que eles não têm irmãs. Outra coisa que tinha levado muita gente a achar que Roxy seria um menino é a sua paleta de cores, que é ainda mais escura que a da sua mãe, e cores assim muitas vezes acabam sendo correlacionadas a homens. Só que quem seguiu essa lógica não lembrou de um pequeno detalhe: a própria Bluey é confundida por ser azul, que também é considerado uma cor de menino. Até os dias de hoje tem gente que não assistiu ao programa e acredita que a personagem principal é um garoto. Isso é um lembrete de que não existem de fato cores só para garotos ou só para garotas. Nesse sentido, fazer Roxy ser uma menininha foi uma ótima ideia. Ainda mais porque mesmo com a Blue e a Bingo sendo meninas, o programa conseguiu formar um público tanto de garotas quanto de garotos. Uma conquista bem legal. Se a filha da Bluey se tornar a nova protagonista no futuro, ela com certeza vai conseguir manter essa conquista e talvez ir além, já que a série vai ganhar ainda muitos novos fãs com o lançamento dos próximos episódios. E na próxima temporada talvez a gente veja se a futura membro da família Healer vai conseguir conquistar os nossos corações, porque ela tem grandes chances de aparecer em algum episódio que vai mostrar um pouco mais do que vai rolar com a Blue e seus parentes no futuro. Você gostou de saber que ela vai ser uma menina? Ou preferiria que o próximo Healer fosse um garotinho? Inclusive, quer descobrir mais do que foi revelado sobre a filha da Bluey? Prepara a sua pipoca e se acomoda no sofá. Tá começando mais um Teen Videos. Outra coisa que todo mundo ficou se perguntando durante esse ano desde que o episódio surpresa foi lançado é a identidade do pai da Roxy. E olha, essa pergunta não foi respondida, para nossa decepção. Só que Joe nos deu uma pista muito importante sobre a identidade do pai. A criança foi criada com a ideia de ser uma mistura da aparência da Bluey com a do Mackenzie e a do Jean-Luc. Sim, isso não é uma brincadeira. Ela tem características dos três personagens: a forma do corpo da Bluey, a orelha caída do Mackenzie e seu nariz, uma paleta de cores que lembra o estilo do Jean-Luc. Será que isso significa que de alguma forma a garotinha é filha dos dois cães? Bom, talvez isso até seja possível no futuro se ela tiver sido criada artificialmente, e também se a sua mãe tiver conquistado tanto o coração do Mackenzie quanto o do Jean. Caramba, Bluey, mas é difícil acreditar que a Luro Studios vai seguir por esse caminho, até porque seria meio polêmico. O verdadeiro motivo dessa escolha é justamente porque ele queria confundir os fãs e não deixar claro com quem ela vai se casar quando crescer. Ou seja, isso praticamente confirma que o pai vai ser um dos dois, ao invés de algum outro amigo da protagonista. A questão é saber se ele já tem certeza de qual deles vai se casar com ela, ou se ele ainda não decidiu se vai ser o Mackenzie ou o Jean. Nesse caso, esse seria o motivo real da Roxy ter características de ambos. Qual deles você quer ver sendo o marido da Bluey no futuro? Pra gente saber a sua opinião, comenta aqui embaixo o #Mackenzie ou #Jean. Vamos ver quem ganha essa disputa? Eu quero ver todo mundo comentando. Existe também uma terceira possibilidade, pessoal. Apesar da gente ter falado que é improvável o bebê ser de outro pai que não sejam os dois, não dá pra negar que o pai dele poderia ser justamente um personagem inédito, que é o misto da raça do Mackenzie, o Border Collie,
com a do Jean-Luc, o labrador. Essa definitivamente seria a explicação perfeita para a filha da Bluey ter características das duas espécies. Isso também comprovaria que Joe é o criador de animações mais sacana de toda a história, porque ele teria feito os fãs ficarem anos teorizando que ela terminaria com Mackenzie ou Jean-Luc, só para no final revelar que o marido dela é um outro cara que por acaso se parece com os dois. Se isso for confirmado, muita gente vai ficar sem saber se é para rir ou para chorar. Eu incluso. Nesse ponto, os fãs estão tão malucos na hora de criar teorias que alguns já devem estar se perguntando se na verdade a Bluey vai utilizar alguma máquina do futuro para fundir o Mackenzie e o Jean por não conseguir decidir com qual deles vai se casar. Seria muito engraçado, mas o programa não vai chegar nesse nível de insanidade, a menos que os roteiristas de fato queiram nos surpreender. Não podemos duvidar de nada no final das contas. Outra coisa que ele disse sobre a aparência da Roxy é que inicialmente a ideia era que ela fosse uma versão em miniatura da sua mãe, ou seja, uma doguinha também da cor azul. Um dos motivos dele não seguir esse caminho foi para evitar que pensassem que a Bluey se casou com outro Blue Heeler, o que também faria com que as pessoas pensassem que ele é contra relacionamentos entre pessoas de diferentes raças. Essa preocupação surgiu nas 2 primeiras temporadas. A gente quase não viu casais de cães de raças diferentes e filhos mistos. E isso foi uma das principais críticas ao programa. Isso mudou na 3ª temporada, onde começamos a ver mais diversidade nesse quesito, principalmente nos personagens que aparecem no fundo das cenas. A Missy, por exemplo, que é colega da Bingo, tem uma mãe de outra raça. Até hoje a gente não tem certeza se isso significa que ela foi adotada ou se ela é só um exemplo de cãozinho que tem pais de raças diferentes. Cornelius, o bulldog pai do Winton, até mesmo se tornou namorado da mãe dos Terriers. Ela, por sua vez, foi introduzida na 3ª temporada, e nem é uma Terrier como seus filhos, mas sim uma cadela da raça Schnauzer, ou seja, a miscigenação existe no mundo de Bluey e está se tornando algo cada vez mais comum. Então, no futuro, mostrado em Surpresa, esse processo provavelmente vai ser ainda mais normal, e a geração da Roxy vai ser formada por uma grande quantidade de bebês de raças misturadas, o que deixaria meio sem sentido se a nova Heeler tivesse um pai que também é da mesma raça que a sua mãe. É bem possível que a maior parte dos seus amigos também sejam mistos, ainda mais se os chips que os fãs fazem dos outros personagens do elenco, como o do Rusty com a Indy e o da Cacau com o Salsicha, também se tornarem canônicos no futuro. De qualquer forma, a gente tem que concordar que o visual final da Roxy é bem mais legal do que seria se ela só fosse azul igual a mãe, não é? Se as duas tivessem a mesma aparência, ficaria meio complicado diferenciar elas, e ela correria o risco de ficar na sombra da mãe pelo resto da vida. Ainda bem que não vai ser esse o caso. Bluey é fantástico, não é? Se quiser continuar recebendo nossos vídeos sobre esse desenho e vários outros, é só clicar no botão de inscrição. As novas informações dadas por Joe Broom certamente nos ajudaram a ter uma ideia melhor de quem é a Roxy, mas outra coisa que essas revelações fizeram foi desmentir uma teoria que surgiu logo depois do lançamento do episódio e que continuava sendo discutida até pouco tempo, a de que a mãe da criança não é a Bluey, e sim a Bingo. Um número impressionante de fãs acreditava nessa possibilidade, já que não tinha sido dito de quem ela era. Além disso, a Bingo demonstra interesse em se tornar mãe quando crescer. Tem muitos outros detalhes que as pessoas enxergavam como um sinal de que ela vai ser a verdadeira mãe, como o fato da Bluey não ter entrado com a criança na casa e ninguém ter perguntado sobre a sua filha. Isso tudo fez muita gente teorizar que a garota estava nos fundos da casa com a Bingo e simplesmente deu a volta para dar um susto no Bandit. Mas com essas novas informações, o próprio criador da série deixou claro que a filha é da Bluey. Isso fica ainda mais evidente naquele momento em que ele citou que a ideia era que o bebê fosse azul para que ninguém se confundisse. No final das contas, o bebê não veio azul, e um monte de gente se confundiu. No entanto, é claro que isso não significa que a Bingo nunca vai ser mãe, só que o filho dela vai ser outro. A teoria mais forte sobre quem pode vir a ser o pai de um possível filhote da Bingo é a de que ela vai se casar com o Doug, personagem que aparece no episódio Tartaruguito. Ele é da raça Cavapu. Então, se a Bingo de fato engravidar quando crescer, o seu filhote muito possivelmente vai ser um Red Heeler ou Cavapu.
Isso se não for a mistura dos dois. E como o bebê da Blue é uma garota e já tem tantas meninas nessa família, seria incrível se a Bingo quebrasse a sequência e finalmente trouxesse um healer macho ao mundo, depois de uma geração inteira. Mas se ela trouxer mais uma menina à família, a gente já pode aceitar que a família healer vai ser dominada pelas garotas. E não tem nada que a gente possa fazer sobre isso, além de esperar ansiosamente para ver a Roxy brincando com a sua prima, da mesma forma que a Blue e a Bingo viviam fazendo quando pequenas. Vamos torcer para que isso aconteça já na próxima temporada. Deixamos alguns conteúdos bem divertidos na sua tela. É só clicar e vir com a gente. Valeu e até a próxima!